Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí começando o canal. Hoje eu vou fazer a substituição da junta do cabeçote dessa brutona aqui, uma Dodge Ram 1500, e vou passar 5 dicas de como você pode fazer isso em casa. Bom, vamos lá, sem mais enrolações, essa aqui é a brutona que vai ser feito o serviço. Ela é uma Dodge Ram ano 2020, tem um motor 3.6 litros, V6 a gasolina. E hoje eu vou passar 5 dicas de como você pode substituir a junta do cabeçote, não só de uma Dodge Ram, mas do seu carro em casa, beleza? Eu vou usar essa caminhonete aqui como exemplo das 5 dicas e vou usar essa caminhonete também para explicar mais ou menos algumas coisas que eu devo dizer antes de começar o vídeo, para que todo mundo esteja na mesma página. Bom, vamos começar aqui. Essa daqui é uma Dodge Ram 1500. Ela é a versão Tradesman, eu acho que é a versão mais básica. Então, basicamente ela tem rodas de 18 polegadas, só que são de ferro. Ela não tem rodas de liga leve. Ela tem os retrovisores da cor do carro, as maçanetas da cor do carro, os para-choques da cor do carro. E por que eu tô falando isso? Porque isso aqui vai ser importante para a primeira dica. Essa caminhonete é uma F250 no 2004, a versão, deixa eu ver aqui, XL, beleza? O que essas duas caminhonetes têm em comum? As duas são a versão mais básica das caminhonetes. Então, no caso, essa F250 é a versão mais básica da F250. Essa Dodge Ram 1500 é a versão mais básica da Dodge Ram 1500. Bom, por que isso é importante? Eu vou mostrar aqui o interior para vocês. Ela tem um banco de couro, não tenho certeza se esse banco é de couro, eu acredito que seja de vinil, beleza? Um console central aqui bacana, o painel com conta-giro, pressão de óleo e tudo mais. Esse volante que eu acho bem bonito. A central de multimídia pequenininha. Ela aqui tem alguns botões que são, por exemplo, para quando você está rebocando, o freio do trailer, algumas coisas que eu acho interessante nesse carro. O câmbio é através desse botão aqui que você gira, beleza? Essa caminhonete, ela é 4x4, ela tem a 4x4 locked, né, que é quando as duas rodas giram juntas, a 4x4 integral e 4x2, beleza? Ela tem o start-stop, e aqui ela tem entrada USB tipo C e USB tipo A. Painelzinho básico, aqui desse lado a gente tem um freio de mão eletrônico, que também não é muito comum de eu ver isso em caminhonete. E basicamente esse é o interior, aqui já tem algumas peças já. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque a primeira dica é o seguinte: pesquise sobre o carro. Essa caminhonete eu sei que era uma Dodge Ram 1500, ano 2020, com motor 3.6 V6. E o que isso significa? Significa que esse chassi aqui que vocês estão vendo é o mais simples de todos. E apesar dessas coisas que vocês estão vendo, existem muitas outras coisas no carro que são feitas para cortar custo e você não vê. Primeira coisa é o seguinte: o motor dela. Ah, como assim? Bom, esse motor é um motor 3.6 V6 que chama Pentastar. Basicamente esse motor aqui é o mesmo motor para Dodge Ram, para Dodge Durango, para Dodge Caravan, para Chrysler, Pacifica, até, por exemplo, para o Jeep Gladiator. Ou seja, é o mesmo motor. É exatamente o mesmo motor, tá bom? 6 cilindros em linha. O que muda muitas vezes é a transmissão. Essa transmissão aqui é uma transmissão da Chrysler especificamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Esse chassi, ele é feito para ser usado com vários motores. E esse motor aqui de todos é o menor motor. Então, você tem muito espaço aqui para você trabalhar. Vocês estão vendo? Ó, 2, 3 palmos ali entre o motor e a frente do carro. E por que isso é importante? Eu vou mostrar agora para vocês o exemplo dessa caminhonete aqui. Essa caminhonete, ela é o mesmo esquema. Ela é a mais simples de toda, da versão dela. Tá vendo? Porém, ela tem um motor V8 de 5.4 litros.
que ele não é muito menor do que o motor a diesel dessa caminhonete. E olha a diferença. O motor ele chega aqui até quase na ventoinha, tá vendo? E a ventoinha, propriamente dita, ela é interligada ao motor através desse eixo aqui, ó. Tá vendo? O que isso significa? Que significa que você tem muito menos espaço para fazer qualquer tipo de serviço aqui. Esse carro dá para trocar a junta do cabeçote aqui? Dá, mas é mais trabalhoso, porque você basicamente vai ter que tirar a ventoinha aqui, tirar o alternador e tudo mais, mas basicamente você tem espaço porque você desmonta aqui em cima, desmonta aqui na frente e consegue mexer. Mas se fosse, por exemplo, um motor diesel, aí muito provavelmente ou a pessoa tiraria o motor ou a pessoa levantaria a cabine, beleza? Para fazer a troca do cabeçote. A maioria das caminhonetes, você consegue desmontar praticamente essa parte toda aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se fosse o caso de ser uma Dodge Ram com motor 5.7M, que é um motor V8, ele viria provavelmente até aqui. E você tá vendo que ele começa lá atrás, então tudo fica muito para dentro. Talvez se fosse um motor 5.7M, fosse melhor você ou desmontar essa parte aqui da frente, porque toda essa parte aqui ela é desmontável. Você tira a ventoinha, você tira o radiador de óleo, o radiador de ar-condicionado, e isso aqui basicamente abre o espaço para você poder mexer. Então essa é a primeira dica. Pesquise antes de você começar, e aqui no caso eu já comecei, eu já sabia disso, já comecei a desmontar o motor. Mas se, por exemplo, fosse um motor maior, eu não conseguiria trocar esse cabeçote aqui. Correria o risco de eu começar a desmontar e o cabeçote não sair, entendeu? Porque se o cabeçote ele estiver lá no fundo e aqui na frente, corre o risco de alguma coisa pegar ali no fundo, e o único jeito de você soltar é tirando o motor. Então, basicamente, essa é a primeira dica. Pesquise sobre o seu carro e tenha certeza que você pode fazer a troca do cabeçote com o motor no lugar. Porque se você não conseguir fazer a troca do cabeçote com o motor no lugar, ou você pode tirar o motor, ou tirar o motor com a transmissão, ou desmontar a frente da caminhonete, beleza? Essa é a primeira dica, vamos para a segunda. Aí, galera, a segunda dica agora é o seguinte. Eu fiz a remoção aqui de todos os parafusos da frente do motor, beleza? Removi válvula termostática, bomba de água, entrada de água, tá tudo solto aqui na frente. A única coisa que tá prendendo essa tampa frontal aqui do motor agora é a polia da correia de acessórios, que é essa daqui, ó. Beleza? Essa polia, se vocês separarem, ela tem 4 buracos dentro, que são justamente para você colocar uma ferramenta especial, que ela tem 4 dentes assim, vai segurar ela e vai vir com a catraca e vai soltar o parafuso no meio. Porém, eu não tenho essa ferramenta. E aí aqui vocês podem reparar que o motor ainda está com a corrente de comando. Eu já retirei as velas, mas ele ainda está com a corrente e ele está com a polia. E eu não tenho a ferramenta. Então como é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma chave de 1,16 polegadas e uma pistola de impacto. Dessa forma eu coloco aqui, ó, e solto o parafuso. Beleza? Um parafuso solto, eu posso simplesmente soltar a polia. Beleza? Sem a ferramenta especial. Por que tem que ser com a pistola de impacto e não pode ser com a catraca normal, igual essa daqui? Porque se você fizer essa força aqui ao contrário, com a catraca normal, o motor todo vai girar. E corre um risco do motor ou sair do ponto ou dele atropelar as válvulas. Porque o motor ele não foi feito para girar em sentido anti-horário. E corre o risco também de você não conseguir soltar o parafuso. Porque como o parafuso vai estar preso no motor, você vai girar ele numa velocidade muito pequena e você não vai conseguir travar o motor, a menos que você coloque alguma coisa aqui no lugar das velas para travar a parte de cima do cilindro, vai ser difícil de você remover. Desse jeito é bem mais fácil, e como vocês podem ver aí, o motor ele nem mexe, porque basicamente a pistola de impacto ela não tem força suficiente para girar o motor
com esse impacto. Então, consegue tirar aí, beleza? Aí, galera, terceira dica. Agora eu tô aqui na parte de baixo do carro para mostrar para vocês. Esse daqui, como vocês podem ver, é o cárter de óleo. Se vocês pararem para reparar, ele é preso aqui na transmissão. Tá vendo? Aqui na frente dele eu tenho o diferencial dianteiro, porque esse carro é um carro 4x4. E eu tenho a barra aqui da estrutura da bandeja. Tá vendo? O que isso significa? Significa que para soltar esse cárter aqui, eu tenho que desmontar isso tudo. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque o motor, como eu expliquei no início, ele é um motor pequeno para o carro. Então ele fica bem ali para trás. Só que ele é montado antes de ser montado no carro. Então eles fazem dessa forma. E qual que é a solução para isso? Esse motor especificamente, ele não precisa de remover o cárter para você soltar o cabeçote. Porque a tampa de válvula, ela é presa no cárter. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? A tampa do carro, tampa frontal, ela é presa no cárter. Porém, você não precisa tirar o cárter para tirar essa tampa frontal. E essa aí que é a terceira dica. Verifique se é possível de você tirar o cárter e verifique se é possível de você fazer o serviço sem tirar o cárter. Porque em muitos dos casos, tirar o cárter vai te dar mais trabalho do que propriamente trocar a junta do cabeçote. Então verifique isso antes. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou soltar esses parafusos aqui, são 5 no total. E vou tirar a tampa da frente do motor, sem tirar o cárter. Aí, galera, quarta dica. Essa eu acho que é a dica mais importante. Vamos lá. Parafuso de embaixo, que eu ensinei vocês a tirarem com a pistola de impacto. Agora vocês vão só colocar com a mão e depois vão colocar numa catraca normal, um soquete para vocês girarem o motor. Aqui eu já girei o motor e já coloquei ele no ponto. Esse ponto é o seguinte. Aqui ele tem uma linha e aqui tem uma linha. Os dois vão bater, beleza? E desse lado tem uma seta e desse lado tem uma seta. E os dois têm que bater. Do lado direito, essa seta tem que bater com essa seta. E do lado esquerdo, essa linha tem que bater com essa linha. Se você tentar fazer o contrário, colocar essa seta de frente com essa seta, seu motor não vai estar no ponto. E desse lado aqui, ele vai ficar com as setas assim para cima. Então aqui ele fica apontando para baixo e aqui ele fica apontando para cima, tá no ponto certo. Porém, como vocês podem ver, aqui ó, nessa parte, ele tem uma pequena cavidade que eu já marquei no passado o ponto dele. Tá vendo? E desse lado também. Porém, vocês podem ver que ele tem admissão, exaustão. Admissão, exaustão. Lá embaixo, você tem a bomba de óleo e lá embaixo você tem o virabrequim. O que isso significa? Significa que você tem que sincronizar a corrente de baixo com a corrente de cima. Ali é uma corrente. Sincronizar depois a primeira desse lado e a segunda daquele lado. Qual que é a forma mais fácil de você fazer isso e não se perder? Marcando. Porém, uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, eu já posso desmontar, não tem problema nenhum. Igual eu já desmontei na primeira vez dessa forma. Porém, essa corrente, ela tem uma marcação. Deixa eu ver se vai ter como mostrar. Acho que tá dando pra ver aqui, ó. Ela tem uma marcação aqui. E desse lado também ela tem uma marcação, que agora não tá dando pra ver. E qual que é o macete? Você girar o motor até essas marcações alinharem. Eu vou mostrar pra vocês como que fica. E aí nesse ponto você marca. Porque quando você vai marcar o motor, você vai perceber o seguinte. Você tá olhando desse jeito. Quando você olha de cima para baixo, a marcação vai parecer torta. Ali embaixo, principalmente. Não sei se vai dar pra ver que eu fiz uma flecha ali e uma flecha ali. Então quando você usa essas marcações, fica mais fácil. Essas marcações originais.
dos casos para você desmontar o motor agora, ó. Marcação original da corrente no primeiro dente do lado esquerdo. Marcação da corrente no primeiro dente do lado esquerdo. Beleza? Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas aqui embaixo ela tem outra marcação. Não sei se vai dar pra ver, mas basicamente ali tem outras marcações. Tem uma seta, não vai dar pra ver no vídeo, tô tentando, mas ela tem uma seta. Depois eu vou tentar fazer um take mostrando, porque ela tem uma seta pra frente e uma seta pra trás. Então basicamente é isso aqui, ó. O risquinho apontado para outro risquinho, a seta apontada para outra seta, primeira corrente marcada aqui não tem marcação, primeira corrente marcada aqui não tem marcação. O que é que eu sugiro agora que vocês façam? Peguem um marcador permanente e marquem aqui, 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 aqui e embaixo, beleza? Isso aí vai ajudar muito vocês na hora de montar esse motor. Aí, galera, se alguém tiver na dúvida de como que solta essa corrente para soltar o comando e tudo mais, você vai precisar dessa ferramenta aqui, ó, que é para travar aqui os dois comandos. Tem como fazer sem ela? Tem. Mas no meu caso que eu vou fazer, ela efetivamente ela não é muito útil não, mas eu comprei porque era barato, eu achei que era mais necessário. Então aqui eu tenho do lado esquerdo e do lado direito. Quando você coloca o motor no ponto, ela encaixa. Você bate com o martelo de borracha aqui e beleza. Essa é a primeira parte, ó, travou os dois comandos. A segunda parte é o seguinte, ali no tensor, você empurra essa parte, coloca um pino. Do outro lado ali, ó, é bem em cima o tensor, tá vendo? É a mesma coisa, mas eu não vou travar esse tensor não, porque eu não vou mexer nessa corrente desse lado. Por que que eu não soltei o cabeçote sem tirar a frente do motor? Porque esse guia aqui, ó, tá vendo? Tem dois parafusos aqui, ó, 2. Esse aqui tá no cabeçote e esse tá no bloco. Então eu não consigo soltar esse cabeçote sem tirar o parafuso do bloco, porque o cabeçote ele vai sair para cima, depois para fora, por causa da parede corta-fogo. E dos dois lados é assim. Então basicamente é isso. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar uma chave de 1/8 de polegada, vou colocá-la aqui e vou pegar um soquete de 36 milímetros e vou soltar aqui o comando. Soltar o primeiro, soltar o segundo. Quando eu soltar aqui o comando, eu posso tirar a corrente. Essa é a quinta dica do vídeo. Eu acho que é uma dica extremamente importante se você não quer perder dinheiro, se você não quer perder tempo. Esse aqui é o bloco do motor. Como vocês podem ver, ele é um bloco de alumínio. Ele está ainda com o resto de junta e tudo mais. Mas o importante aqui é eu passar para vocês a dica. Essa daqui é uma régua de planicidade. Eu já coloquei ela aqui no ângulo que eu quero. Lembrando, esse não é o teste definitivo. Eu ainda tenho que tirar os guias e limpar o bloco para eu fazer o teste definitivo, mas eu quero mostrar para vocês qual que é o real defeito desse carro. Por isso que eu não tô com bloco, não tô com cabeçote, não tô com a junta. Ó, tô com uma lâmina aqui de 0.03. Deixa eu ver se vai dar para focar. 0.03. Vamos começar aqui da ponta. Ó, nada, tá vendo? Agora na hora que eu pego aqui no meio, ó, deu pra ver no vídeo? Tá saindo lá do outro lado, ó. Isso é um pouco difícil de mostrar aqui, mas ela tá passando, ó. Deu pra ver ali? Tá vendo? Ó, aqui nem belisca.
Aqui já tá com indícios já de que tá passando também. E aqui. Deixa eu tirar a régua aqui agora pra mostrar. Esse carro, o problema dele principal é aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver que tá até com uma marca. Tá vendo, ó, escura? Aqui, ó. Esse daqui é o cilindro problemático. Ele tá entrando água através dessa junta aqui, ó. Beleza? A água tá entrando e caindo por aqui. Talvez pelos dois lados, ainda não tenho certeza, mas o maior foco é aqui, ó. Deu pra ver aí? Até marcadinho, ó. Tá mais escuro esse lado do que esse lado. Marcadinho aqui. Esse é o problema desse carro. Todo o serviço que foi feito foi perdido por causa disso aqui. Ó, tá com 3 cilindros. Você pode ver até que não tá com muita marca de água, não. A junta. É uma junta nova. Uma junta de qualidade. De várias camadas. Foi passado spray de cobre nela. Tá vendo? Ela não tá com marca de foi queimado na junta. Mas aqui, ó, onde a água tava passando, você já vê a marca, ó. E é isso aí. É aqui onde a água tá passando. Beleza? Essa é a 5ª dica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo. Deixa aí seu comentário se você tiver alguma dúvida. E se você não tem essa ferramenta, eu recomendo que você compre, porque um serviço já vai pagar a ferramenta inteira. Beleza? Essa daqui é uma régua de planicidade. Eu sei que no Brasil normalmente eles fazem de outra forma, mas eu recomendo que você compre uma dessa. Ou do jeito tradicional, passando tinta e fazendo teste. Beleza? Valeu, galera!